Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos ficar em pé porque o tempo sempre é pouco, não é? Salmo 128. Versículo 3. Salmo 128, versículo 3 diz assim: A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Obrigado, filho. Nós vamos assim caminhar mais uma milha neste assunto que trata sobre família, pais, filhos, etc. E estamos, na última vez, nós estávamos falando sobre quais os meios de se conseguir a disciplina, de se conseguir o equilíbrio dos nossos filhos, pelo ensino, pelo exemplo e pela correção. E aqui falamos sobre ser firmes, mesmo com amor, e ter amor e controle sobre os filhos. Falamos aqui que Deus repreende a quem ama e que o amor e a disciplina continuam sendo e tendo a sua aplicação, não é? Porque Deus nos ama, nos perdoa, nos ajuda, mas o amor é exercido no equilíbrio da justiça, porque nenhuma justiça tem sentido se não há um princípio de amor envolvido. E nenhum amor é verdadeiramente sério se não houver um princípio de justiça envolvido. Então, a misericórdia triunfa no juízo por causa do amor. De que maneira a misericórdia triunfa na justiça? Porque o amor triunfou na cruz do Calvário, se entregando por nós, Cristo. A justiça de Deus foi toda, e Jesus usa esta expressão lá no batismo, deixa por agora, dizendo a João, quando João retrucava Jesus, dizendo, não, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus dizia, deixa por agora, para que em mim se cumpra o quê? Toda a justiça de Deus. Então, o amor de Deus foi revelado em nós através do cumprimento de toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, não podemos imaginar este amor que se vê hoje, que se propaga hoje, que se busca hoje de maneira muito fútil. Amor, 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 mas não existe amor sem justiça. Nós usufruímos do amor de Deus, porque Cristo cumpriu
o juízo de Deus que era para nós. Esta é a questão. Então, quando alguém pensa ou imagina, não, Deus é bonzinho, sim. Aliás, Deus não é bonzinho, Deus é bom, disse Jesus. Ele é bom. E nada vai mudar a natureza da bondade de Deus. Nada muda. Ninguém muda a natureza da bondade de Deus. Ele é bom por natureza. Mas tem outra qualidade dele que ninguém vai alterar. Ele é justo. Aí é onde a gente chega no ponto. Ele é bom, mas ele é justo. É tão justo que ao final de tudo a Bíblia diz: o pai não carregará o pecado do filho, nem o filho carregará o pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Isso é um princípio de justiça. Eu não vou pagar pelo pecado de ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu posso até sofrer as consequências do pecado de alguém. Sim ou não? Posso sofrer. Mas eu não pago pelo pecado. Eu sofro as consequências do pecado de outra pessoa. Suponhamos que o pai abandona a família. Foi um pecado dele ou não? Os filhos vão pagar pelo pecado? Não. Mas vão sofrer as consequências do erro do seu pai. É isto que a gente precisa compreender. Porque as consequências são naturais. São as consequências naturais da vida, da caminhada, da jornada. Mas responder pelo pecado do pai, não. Aí é uma questão sobrenatural. Quem vai tratar é Deus. Então, meus irmãos, o amor e a disciplina continuam tendo aplicação sobre nós. Todo amor exige justiça. Um amor que não tem justiça não é amor. É qualquer coisa menos amor. É um amor sem responsabilidade. Um amor que não tem justiça. Não adianta. Tem uma frase que não me lembro agora quem falou, mas é uma pessoa conhecida. Eu também sou obrigado a me lembrar de tudo. Não sei se foi Isamitiba, disse assim: quem ama cuida. Não é? Quem ama educa, quem ama cuida. Parece que foi Isamitiba que falou isso. Muito bem. Então, quem ama, cuida, trata, procura imprimir. E quando você procura imprimir, e daí vem a palavra caráter, que vem da palavra caractere. Imprimir caractere. Imprimir caráter. É como você vai datilografar e pá, 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 no papel. O papel está branco. Mas você vai imprimir caracteres que vão formando palavras no papel em branco, sim ou não? Quem hoje está na internet, no computador, não sabe mais o que é isso? O que é uma máquina de datilografia? Mas você, quando batia a letra, a peçazinha lá, pá, machucava o papel. Aquela letrinha de aço passava numa fitazinha e ali deixava impresso a letra.
ia formando as palavras. Então imprimir caracteres, imprimir palavras, e você vai escrever o que você desejar. Uma criança é de quem chegar primeiro. Que caracteres você está imprimindo na criança? O que é que você está escrevendo para depois formar o caráter da criança? Então a Bíblia nos diz, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus vem sobre quem? Os filhos da desobediência. Interessante isso aqui. Quando a gente olha esse texto, começa a descobrir alguma coisa. Que há um princípio de moralidade. E esse princípio de moralidade vai desaguar em um destino. Porque quando Paulo fala a Colossenses, ele está falando de coisas que são aplicadas ou praticadas pelos filhos da desobediência. Mas conclui o texto dizendo que pelas quais coisas, que coisas? Essas coisas que estão relacionadas aí, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, existe um princípio de moralidade e existe uma consequência, um destino. O que resulta desta prática? E quando nós olhamos isso, observamos que aqui temos uma questão moral vinculada à ira de Deus, ao julgamento. E quando nós olhamos isso, o termo filhos da desobediência, é visto como filhos da desobediência, porque não são verdadeiramente filhos de Deus. Porque sobre os filhos de Deus não vem a ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência. Então, aqueles que são impuros, se torna evidente que o caminho daqueles que são impuros é um destino fatal. Mas por que isso? Porque falta a retidão de Deus. Mas pastor, pelo amor de Deus, o senhor toda semana diz que ninguém consegue ser reto, ninguém consegue ser puro. Sim, nós não temos retidão, mas Cristo conquistou para nós retidão. Nós não temos justiça, mas Cristo conquistou para nós justiça. Romanos 5:1: justificados, pois, pela... não temos mais guerra, temos paz com Deus. Agora, se eu não tenho justificação pela fé, eu estou em guerra com
Deus. Traduzindo, é a coisa mais prática e lógica de se entender. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem é aqui que não erra ainda? Todo mundo erra, mas eu erro estando em Cristo, e eu errando em Cristo, eu não erro como os demais, eu erro como um pecador que clama dia após dia por misericórdia. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sou um pecador restaurado, purificado, santificado, justificado, restaurado em Cristo Jesus. Não é que sejamos perfeitos, mas estamos em processo de perfeição. Nós somos como filhos que estamos sendo criados em casa, debaixo da guarda do pai, que podemos até fazer uma traquinagem, e o pai olha assim: você errou, rapaz, vem cá. Fica aqui, vou colocar você aqui num castigo, você vai ficar aqui, de castigo, não vai sair daqui não. Vou puxar a sua orelha aqui, fica aqui. Ele jogou fora? Jogou? Aí Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos. Outra versão diz corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Davi pecou. Aí perguntou: você quer cair na mão de Deus, na mão dos homens? Não, eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Eu quero estar nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia. Agora olhe para mim e entenda como são as coisas que só competem a Deus, a mais ninguém. Você olha para Saul. Qual foi o pecado de Saul? Matar umas vacas lá e deixar umas vacas vivas, deixar Agag vivo. Parecia até ser bonzinho, sim ou não? Em vez de matar tantos bichinhos. Não, é o Greenpeace, é a natureza, não mata os animais. Tem gente que reclama porque derruba a árvore para fazer casa para o povo morar. Tem mais pena do saguim, das patativas, do galho de Campina, do que do próprio homem. Este é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E o homem vai viver aonde? E eu sei, agora tem que deixar o saguim aí. Os mesmos que defendem o aborto, defendem os ovos de tartaruga. Hoje, no mundo que a gente vive, é melhor ser um ovo de tartaruga do que um feto. Porque o ovo de tartaruga é protegido por lei e o crime é inafiançável e imprescritível. Mas se você tirar a vida de uma pessoa com um dolo triplamente qualificado, o máximo que você vai pegar é 30 anos de cadeia, e não vai cumprir tudo. E se passar 20 anos sem ser pego, é prescrito. Mas se você tiver com fome, passar na beira da praia,
pegar um ovo de tartaruga para comer, se esconda enquanto tiver vida, porque você vai responder pelo ovo da tartaruga. Aqui está a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Que mundo miserável é esse que nós vivemos? Romanos capítulo 3, versículos 21. Os impuros não vão a Deus pela sua prática, a não ser que se arrependam. Por quê? Porque falta retidão. Aí a Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21: mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então, sem essa retidão de Deus, ninguém pode se aproximar de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que há uma separação entre vós e o vosso. Que separação é essa? É o pecado. Romanos 3 e 23 diz o quê? Que todos pecaram. Então a barreira, o muro, a parede está para todos os homens. Está Deus de um lado e toda a humanidade do outro. Aí Jesus vem e diz: eu sou a porta. Diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele abriu o novo e vivo caminho, conforme diz a carta aos Hebreus, através do véu, isto é, da sua carne. Por quê? Porque nele se cumpriu a justiça de Deus. Assim sendo, não existe céu sem a justiça de Deus. Mas também não existe céu sem santificação. Porque a justificação é um ato e a santificação é um processo. O ladrão na cruz: lembra-te de mim hoje. Deu tempo dele voltar, resolver as coisas? Deu tempo de jejuar, orar, ir para ciclo de oração? Deu tempo? Ali mesmo foi resolvido. A justificação é um ato de Deus. Deus diz assim: eu te declaro justo pelo sangue de Cristo. O sangue que fala mais alto e que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Jesus clama por justificação. Enquanto um clama por condenação, o outro clama por liberdade. Quando Deus vem falar com Caim, diz: o sangue do teu irmão clama desde a terra ao céu. Ou seja, pedindo o quê? Justiça. Aí agora o sangue de Jesus, que fala melhor, fala mais alto, clama pelo quê? Por perdão, por justificação, por liberdade. Aleluia. Aleluia. O sangue dele não coagulou ainda, está vivo. E toda vez que nós falhamos, nós nos voltamos para ele e dizemos: Jesus, eu falhei.
Jesus, eu falhei. Aleluia. Davi não tinha o privilégio que nós temos. E voltando ao caso de Saul, que economizou umas vacas e economizou Agag, a Bíblia diz que Deus o rejeitou. Só por causa disso. Lá na frente, Davi comete adultério, trama a morte do marido da mulher. Parecia que estava tudo certo. Chega Natã, conta a história da ovelha, e Davi decreta a sentença: esse homem é digno de morte. A justiça do homem. A justiça do homem, morte. Aí Natã aponta o dedo para ele e diz assim: esse homem és tu. Misericórdia. Aí encontramos lá o Salmo 51, não é? Davi se humilhando: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não tenho mais alegria. Eu não tenho mais alegria. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E disse: não retire de mim o teu espírito. A alegria foi embora, a paz foi embora, mas o espírito ficou. Não tire não, o espírito não, não tire não, não tire não. Não tire o espírito não. Não tire não, não tire o espírito não. Me dá alegria de novo, me dá alegria de novo. Davi clama por misericórdia. O menino morre. Morre ou não morre? Morre, o menino morre. E ele ficou lá, no pó, na cinza, clamando, clamando, clamando. Ele não tinha Jesus na época. Não era o tempo da graça. Não era. O menino morreu. Agora veja a graça e a misericórdia de Deus agindo na vida de Davi. Poderia ter rejeitado Davi. Que pecado grave. Que pecado grave. Mas o fato é que Saul pecou contra a autoridade de Deus. Deus disse assim: faça. E Saul não fez. Quis até oferecer sacrifício. E o sacerdote disse: obediência quero, não sacrifício.
Davi pecou contra a santidade de Deus. E mesmo contra tudo isso, Deus diz: é um homem segundo o meu coração. Se fosse ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal, Saul e Davi, eu acho que todos os dois iam ser soltos, porque lá não condena mais ninguém. Mas se fosse analisado pelo menos de um ponto de vista mais justo, ia dizer: Saul, não, ele economizou umas vaquinhas, deixou o homem vivo. O outro não, veja, o outro adulterou, deu um jeito de matar o homem. Aí Deus diz: não, não é assim não. A minha lei não é assim. A minha não. Eu não julgo como você julga. O meu trono é de cristal. No meu trono não tem suborno, não tem propina, não tem lava-jato, não tem mensalão, não tem mala de dinheiro. No meu trono não. Deus não aceita suborno. Ele julga de acordo com a sua reta justiça. É o padrão de Deus e não do homem. Aí ele olha para Saul e diz: eu rejeitei Saul porque atentou contra a minha autoridade. Mas eu amo Davi, porque embora tendo pecado, pecou contra a minha santidade. E há uma diferença muito substancial. Satanás pecou contra a autoridade de Deus. Quis se colocar no lugar de Deus. E Davi passou pelo processo que deveria passar. E o interessante, que só compete a Deus, ninguém se mete nisso. Não vá querer questão com Deus. É que a mesma mulher voltou a gerar um filho. E o nome do menino foi Salomão. E agora foi chamado de amado do Senhor. Quem vai entender isso? Aí a Bíblia diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus que trabalha em favor daquele que por ele espera. Tinha razão Davi dizer: eu quero Deus, Ele vai fazer comigo o que Ele quiser fazer, mas eu sei que Ele vai ter misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o fato é que se você é crente, não vai abusar da graça de Deus.
Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, se não me engano. Deixa eu ver. Como? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Se morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso aí se chama abusar da graça de Deus. Se eu já morri para o pecado, como vou viver ainda nele? E aí entra um componente fundamental, que é um processo de santificação. Que diz a Bíblia, 12:14 de Hebreus, sem a qual ninguém. Essa palavra ninguém tem um significado extremo, que não deixa brecha para alguém, porque diz que é ninguém. Ninguém é negação do alguém, é deixar alguém de fora. Ninguém verá o Senhor. Então você não busca andar na presença de Deus tão somente porque você é crente. Você busca andar na presença de Deus porque o Espírito de Deus cobra de nós perfeição. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Cada um de nós seremos analisados criteriosamente por Deus. Olhe, eu detesto idiotice. Tem gente que se acha tanta coisa. É um besta. A Bíblia diz que não é preciso muita coisa para Deus trazer o homem a juízo. A Bíblia diz: ninguém tenha de si mais alto conceito do que convém. A Bíblia diz que nós temos um tesouro escondido num vaso de barro. Veja que poiqueira. Barro. Aquelas melecas amassadas. Molha a mão, machuca, faz um jarro. Pá. Aí pega pedra preciosa, ouro, diamante, tal, e bota dentro do jarro. Quem anda atrás do jarro, anda atrás do jarro? Anda atrás de quê? Do que está dentro do jarro. Você é só o jarro. Agora, sabe por que o povo está atrás do jarro? Porque tem coisa boa dentro do jarro. Então você não vale o que você é em si mesmo. Você vale o que vale o sangue de Jesus na sua vida. E agora fica o inimigo da minha alma me cercando, me analisando, procurando botar embaraço, procurando botar coisa,
querendo me iludir, querendo me enganar. Aí o Espírito de Deus diz: olha, vigiai, orai, vigiai, orai. E ele vem e fica ao derredor. Eu vou ver se acho uma brecha. Aí Deus diz assim: eu boto um anjo ao redor. Quando ele vem por ali, o anjo está lá. Quando ele vem pelo lado de cá, o anjo está do lado de cá. E você dorme, se acorda, guardado, protegido, amparado por Deus. Eu tenho que ler isso aqui tudinho, porque Romanos 2, 1 a 7. Quem me importa que não vai dar tempo hoje? Não vai dar tempo mesmo? Eu vou ler. Não tem como acabar hoje, né? Então eu vou ler, seja o que Deus quiser, ou não é? Pronto, Romanos 2, 1 a 7, que é para ficar bem claro. Diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o... Não é idiotice? É ou não é? É bancar o besta ou não é? Mas não é somente isso, não. Vamos ler o resto. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? O camarada está julgando o outro, fazendo a mesma coisa, sendo troncho do mesmo jeito. Quando alguém apontar um dedo para você assim, diga assim: tire o seu dedo sujo de cima de mim, que você é falho e fraco igual a mim. Não venha com seu dedo sujo me apontar não, que você é fraco, imperfeito e limitado igual a mim. Mas ainda tem coisa aqui. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade te leva ao arrependimento? Veja, irmão, pelo amor de Deus, entenda o que está escrito aqui, irmão. O que é que está escrito aqui? Vamos fazer interpretação de texto. Isso a gente aprende no primário. O que é que está dizendo aqui, pelo amor de Deus? Está dizendo assim: me diz uma coisa, tu acha que é pouca? Tu despreza a riqueza de Deus, a riqueza da benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Isso significa dizer o quê? Deus é bom, Deus é misericordioso, é paciente e é longânimo, esperando que você se arrependa, idiota. Tem gente que anda de maneira troncha, errado, e alguém diz assim: por que é que Deus não toma logo uma providência? E a benignidade de Deus? E a paciência de Deus? Esperando que o troncho, que o pródigo
caia em si e diga: levantar-me-ei. E direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como empregado teu. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. Isso aqui é quem está julgando o outro, é ou não é? Tu tem coração duro, não tem misericórdia, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Você que vive com o dedo apontando, acusando e tal, e tal, e tal, e sendo pecador. Talvez não tenha cometido o pecado que aquele cometeu, mas tem outros pecados, e não tem diferença de pecado para pecado. Tudo é pecado, e todos nós devemos estar da bondade, debaixo da bondade, da misericórdia de Deus. Quando você vê um crente falando mal de outro, corra de perto, antes que o raio que venha partir a cabeça dele no meio, como Coré, Datã e Abirão, a terra se abriu. Saia de perto. Ninguém venha falar mal de ninguém para mim. Fique com a sua carniça para você mesmo. Eu não sou urubu. Não tenho obrigação de comer a tua carniça. Agora, se vem alguém dizendo: pastor, eu falhei, pastor, eu errei. Oh, meu irmão, minha irmã, venha cá. Venha cá. Venha cá. O sangue de Jesus tem poder. Jesus é maravilhoso. Vem cá, ainda há esperança. Para a árvore que for cortada, ao cheiro das águas ela brota outra vez. Tu viste o que fulano está dizendo? Tu viste o que fulano está falando? Tu viste o que fulano está dizendo? Irmão, corre de perto. Corre para longe. Te sai, irmão. Não coloca na tua mão o que tu não deve tocar. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não se mete nisso não. Cuida da tua vida. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ainda falta. Não lemos tudo ainda não. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. Está falando de quem? Do homem que vive apontando os outros. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Eu não sou muito de contar história, que eu gosto mais de falar da Bíblia. História soa talvez uma ilustração mas é uma figura. Diz que uma vez uma irmã daquelas da língua comprida, mas tem homem da língua comprida que não precisa nem de gravata, a língua dele já serve.
que é para balancear os lados aqui, é ou não é? Senão vai falar da irmã. Tem tanto homem fofoqueiro, velho fofoqueiro. Se o tempo que passa fofocando fosse orando nos pés de Jesus, era um crente tão bom. Mas eu acredito na benignidade, na paciência e na longanimidade, que dele vai se arrepender esse miserável. Aí disse que a irmã, na hora de sair de casa, pegou uma discussão lá com a vizinha na rua e foi aquele barulho e tal. Aí a outra que morava na frente, para a casa do pastor. E a irmã que arengou, correu para a igreja. Aí chegou lá, Jesus, eu errei, Jesus, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus. Enquanto isso, estava a outra na casa do pastor. Pastor, aconteceu assim, 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 assim. Língua de trapo. Língua de trapo. Melada com petróleo da Venezuela. Aí a crentona, agora eu vou para a igreja. Quando chegou na igreja, ó Deus. Aí Deus levantou uma pessoa e disse: mulher, tu viste quando a minha errou, mas não viste quando ela se humilhou perante mim. O teu julgamento pode estar atrasado, a conta já pode estar paga e tu ainda mexendo querendo. Olha, na venda não tem um prego onde se pendura a conta? É ou não é? A conta já tinha sido paga. Jesus já tinha assumido o escrito de dívida que era contrário contra a irmãzinha. E estava a outra querendo mexer no prego. Tirar. Ela fez isso, ó, querendo mexer na conta que está no prego. Vai ter jeito? Vai pegar em bomba. É preciso ter muito cuidado de não mexer em conta que já foi paga. Eu hoje estou mais assim, parecendo itinerante. Aponte para o seu irmão, para a sua irmã aí. Vamos dizer, fazer esse negócio, né? É uma vez na vida. Não mexa com a minha conta, não. Porque já foi paga. Não venha mexer, não. Não venha não mexer, não. Já tá pá. Ó, não vai meter a mão no prego lá, não, que vai dar bronca pra tu. Tu vai pegar em bomba. Olha o relógio. Irmão Luiz Pereira está aí?
Irmão Luiz Pereira fica botando óleo no relógio, aí ele fica rodando ligeiro. Agora, escute bem. Escute bem. A Bíblia diz assim, vamos escutar o que a Bíblia diz. O negócio aqui é a Bíblia. A Bíblia diz assim: não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Escute bem, escute bem. A lei da semeadura é certa. A lei da semeadura é certa. Não tem como plantar milho e nascer feijão, tem? Não tem como plantar espinho e nascer alface. Nasce não, nasce espinho. O que é que você está semeando? Hein, irmão? O que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos semeando? O que é? O que é? Você vai colher aquilo que está semeando. Não, eu sou bonzinho, eu sou não sei o que, eu sou legalzinho, eu sou assim com Jesus. O que é que você está semeando? Porque não há como você separar uma coisa da outra. Não tem como. Não tem como você separar uma coisa da outra. A nossa vida, é preciso, na nossa vida, estar em consonância com aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Preste atenção uma coisa. A Bíblia diz, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz que nós que somos crentes devemos ter o equilíbrio de, nessa caminhada e jornada de fé, estabelecer parâmetros. Não pense que pelo fato de eu ser humano e imperfeito, Deus vai se esquivar ou diminuir o interesse que eu busque a presença dEle, me aproxime dEle, a tempo de o poder achar. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é o que diz a Bíblia. E na Bíblia não há contradição. Então eu não posso me acomodar ao sentimento de fraqueza e diminuir o meu interesse em buscar Deus, em viver a vida que diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que a Bíblia diz. Então não há como limitar a necessidade de santificação. Não há como limitar. O que vai determinar uma vida santificada é o nível de intimidade que eu tenho com Deus. É o quanto
Deus conhece você e você é conhecido por Deus. Tudo mais é fuloreio. Tudo mais é aparência. E nós não podemos viver de aparência, nós vivemos de essência. Bem-aventurado é o crente que diz a Deus quem Ele é de verdade, ainda que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca quem tu és. Porque do mesmo jeito que Ele perguntou a Jacó quem era Jacó, Ele pergunta a gente todo dia quem somos nós. Então não há como se esconder disto. A palavra de Deus não é para aquele que está lá atrás, não é para o que está no púlpito, não é para esse que está aqui, não é para aquele que está ali. A palavra de Deus é para mim. Essa palavra é para mim. Porque às vezes quando vem uma palavra, a pessoa fica lá julgando. Isso deve ser para fulano, isso deve ser para Beltrano, isso vai ser... Não, essa palavra antes de ir para vocês, veio para mim. Eu estou falando daquilo que Deus colocou no meu coração. E antes de vocês ouvirem, eu ouvi a palavra. Porque a palavra não pode ser colocada como se fosse algo para afetar alguém. Não, a palavra é para mim. É para todo aquele que deseja a bem-aventurada volta de Jesus. Primeiro, eu vou encerrar com isso porque a hora já encerrou. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vou encerrar com isso aqui, já deixar marcado para a semana que vem. Olha, irmãos, eu acho que está fazendo quase 6 meses que a gente está falando nesse negócio, né? E eu estou na página 18. E até agora tem 32 páginas, então eu cheguei quase na metade, passei da metade um pouquinho. Acho que vai entrar o ano novo. Agora escute bem. Deus hoje me deu um assunto. Me deu um assunto hoje. Essa semana para mim foi muito penosa. Mas hoje à tarde eu estava em casa. Pensei até de não vir hoje à noite. Você acredita nisso? Vou confessar meu pecado. Eu sou pecador, né? Você me perdoa que eu não vinha hoje? Está perdoado? Pronto. Eu não vinha hoje não. Eu disse a tu, Iraci, que não vinha? Disse até Iraci, hoje eu não vou. Amanhã estou com uma viagem certa para ir para Brasília. Eu digo, eu não vou amanhã para Brasília não. Eu vou dar uma palavra amanhã de tarde e à noite, lá em Brasília, na convenção do pastor Alcival. Liguei até para Ferreira. Ô Ferreira, será que tem como eu não ir? Tentando correr, pegar o navio, em vez de ir para Nínive, querendo ir para Tarsis. Iraci saiu certa que eu não ia para canto nenhum. Aí quando ela chegou, eu já estava no banheiro. Ó, eu vou para a doutrina, eu vou amanhã para Brasília, eu vou para todo canto. Está vendo como são as coisas? Por causa de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus muda tudo.
Aí eu lendo a Bíblia, não me pergunte o porquê, porque são circunstâncias da vida, do ministério, da chamada, tanta coisa. Não são coisas de mim mesmo, são coisas de terceiros que às vezes afetam a gente. Aí eu abro a Bíblia, eu vou encerrar, e encontro na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Tem uma pergunta. Diz assim: e que mais direi? E que mais direi? Como que podia falar tanta coisa, mas e que mais direi? Aí a gente pula para o versículo 34. No meio do texto tem uma frasezinha que diz assim: da fraqueza tiraram forças. Olha, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E que mais direi? Olha, isso vai ser o assunto do ano que vem. Isso aqui vai ser o assunto do ano que vem. Pense. Olha, veio assim, olha, assim. Meu Deus do céu, eu já estou escutando vocês dando glória. Eu já estou escutando o povo dando glória com este assunto. Eu já estou escutando o povo dando glória. Da fraqueza tiraram forças.